Nosso estudo de hoje é a lição 1 do livro Dinheiro e tem por título O Dinheiro. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade, entretanto semeia benefício e o contentamento de viver se a nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para câmbio depois da morte, contudo é sustentáculo do progresso geral, se nosso espírito está centralizado nos objetivos de elevação. Não é fator absoluto de alegria ou de felicidade, mas pode ser o remédio ao doente, a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao necessitado, o pão que socorre ao peregrino sem lar. Não é gerador de luz, entretanto pode estender a fonte das ideias de consolação e de amor, em que muitas almas sequiosas de paz se descendentam. Não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões consegue devolver a tranquilidade a corações paternos, desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Não permitas que o dinheiro te tome o coração, usando-te a vida qual despótico senhor, e sim conduzamo-lo através da utilidade, do entendimento e da cooperação, sob os imperativos da lei de fraternidade que nos reúne. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo, e empregando o dinheiro para o bem, convertamo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Quando a gente parte do princípio que somos espíritos imortais e que somos espíritos numa aventura material, nós estamos mergulhados aqui na matéria, mas esse corpo aqui não é o meu corpo definitivo, está sendo um empréstimo de Deus, está sendo como uma espécie de roupa, um uniforme que eu estou utilizando em determinado momento, mas daqui a pouco eu vou devolver para a matéria e o que eu sou de verdade já existia antes desse corpo e continua depois que terminar a história desse corpo aqui também, que por sinal está envelhecendo rápido. O tempo aqui na Terra é muito curto. Quando a gente começa a ter essa noção, a gente começa até a vislumbrar o que a gente vai encontrar lá do outro lado, ter aquela curiosidade, né? Mas sempre pensando assim, eu posso hoje ainda ser um espírito imperfeito, ter muitos problemas pela frente, mas eu já estou com a minha consciência tranquila de que pelo menos tenho me estudado e tenho procurado burilar, tenho procurado buscar a reforma íntima. A gente vai entender o poder e a utilidade do dinheiro aqui na Terra, porque a gente vai entender que não é nem aquela posição de desprezo total ao dinheiro, porque o dinheiro seria uma coisa condenatória, maléfica, porque, olha, foi o próprio Cristo que falou que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, então o dinheiro é maldição. Tem gente que vai levar para um lado radical e tem gente que vai levar para o outro. Vai falar, não, que nada, isso aí são histórias que contam para gente para que a parte aristocrática aí da sociedade continue explorando essa parte plebeia, essa parte dos trabalhadores. Então isso aí é discurso pronto para nos manter na nossa ignorância. Então quando a gente tiver dinheiro, a gente tem que curtir o dinheiro mesmo. Então são os dois extremos. Um despreza, faz igual o pródigo, e o outro dá o valor exagerado ao dinheiro. E a gente vai perceber que tanto um como o outro levam a pessoa ao sofrimento. Um leva ao sofrimento de ter tido oportunidades e ter jogado fora, e outro leva ao sofrimento de ter se apegado a bens materiais, daqui a pouco sendo convidado pela morte, que chega a todos nós, a abandonar tudo, não ter mais direito àquilo ali, e a ficar se lamentando porque teve o apego. Quando a gente tem um apego, o apego é como se fosse um vício, né? Então o Emmanuel começa esse livrinho, que é um livro com 20 lições, e trazendo
conceitos simples. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. E a gente vai perceber o seguinte, a gente vai perceber que pela lei de conservação, a gente até encontra espíritos que já estão tão desapegados e que conseguem utilizar o recurso todo em prol do próximo e utilizar somente o mínimo para sua subsistência. A gente consegue encontrar sim, mas a gente vai perceber também pela lei de conservação que a gente pode sim e deve aprender a utilizar o dinheiro de maneira correta, em primeiro para mim, estabelecendo o que é necessário e o que é supérfluo, tomando cuidado com os supérfluos. Depois que eu cheguei ao meu necessário aqui, aí eu começo a me dedicar a fazer a diferença de alguma maneira, algumas vezes até tirando do nosso necessário também, mas no início, a grande maioria das vezes é do supérfluo. Você vai falar, peraí, aqui me compromete se eu preciso pagar a conta de luz, pagar a conta de telefone, pagar as prestações aí que todos nós temos, tá? E preciso me alimentar. Eu gasto tanto, né, com as despesas do mês. O que sobrou? Esse que sobrou eu posso aproveitar. Conforme você vai aproveitando, né, aí daqui a pouco chega um momento sim que você até começa a abrir mão um pouquinho do seu necessário também e vai fazer igual o óbolo da viúva, como Emmanuel fez questão aqui de dizer no último parágrafo nosso, que não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo, mostrando que ali teve sacrifício mesmo. Mas a gente precisa, sim, aprender a utilizar da melhor maneira o dinheiro e vai ser os gêneros de provas que a gente vai passando daqui para frente, ora na riqueza, ora na pobreza, ora na riqueza, ora na pobreza, até aprender a gestão correta do dinheiro. Então a gente vai conhecer, eu conheço pessoas, por exemplo, que dilapidaram o patrimônio e que hoje sofrem por conta disso, alguns viraram até moradores de rua. Eu conheço pessoas que conseguiram fazer fortuna e construíram muita coisa em matéria de obras sociais, em matéria de casa espírita, do lado religioso. E estou falando do meu lado aqui eu falei casa espírita, mas pessoas que constroem igrejas, constroem templos, enfim. E tem uma vida de muito luxo. Esse, por exemplo, que eu estou pensando aqui, por exemplo, todo final de ano ele pega um avião particular, coloca familiares e amigos e leva para os Estados Unidos para passar Natal e Ano Novo por lá. Mas ajuda muita gente. É muito trabalho bonito que essa pessoa faz. E conheço aquela pessoa que já chegou ao ponto do desprendimento total. Qual é dos três aí aquela pessoa que está mais correta? A gente vai entender, gente, que vai estar mais correta aquele que estiver de acordo com a nossa evolução do momento, nosso processo evolutivo. Então vai ter momentos que agora o meu aprendizado está sendo esse, o meu gênero de prova está sendo esse. Daqui a pouco o meu gênero de prova vai mudar. Mas a gente não tem que estabelecer quem está certo e quem correto. A gente só tem que olhar para frente e falar assim, ó, a nossa meta vai ser um dia atingir a posição desses grandes missionários. Eu vou apontar aqui em primeiro lugar para um dos autores desse livro, né, que o livro foi escrito por Emmanuel, mas através das mãos do Chico Xavier. E esse aqui, ele deu um exemplo do que é você utilizar o dinheiro da maneira mais correta, porque todo o dinheiro que chegava para ele acabou utilizando para aliviar a dor de muitas pessoas e passou privações muito grandes no campo material. Porém, uma das entrevistas mais bonitas e emocionantes que eu assisto sempre que eu tenho oportunidade de Chico, uma entrevista ao Fantástico em 1979, ele fala assim, o dinheiro não me deu patrimônio, mas poder, mas me deu aquilo que eu considero o maior patrimônio nesse mundo, que é o patrimônio da amizade. Porque esse é um tesouro que ele falou que ele leva daqui para qualquer lugar que ele for, não fica somente aqui. E a gente vai procurar analisar nesse livro, a partir de hoje, que o verdadeiro tesouro, segundo Jesus, é aquele que nem os ladrões e nem as traças alcançam. É aquele que está aqui na nossa mente e está aqui em nossos corações. Todo o resto fica aqui na matéria. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.